Salve rapaziada, trazendo pra vocês mais uma parte de o que teria acontecido se eu fosse para o mundo de Jujutsu Kaisen. Gostaria de pedir desde já o like de vocês, além de se inscreverem no canal e ativarem o sininho, pois tem vídeo novo toda semana. Bom, não vou ficar enrolando muito, vamos pra teoria. Todos teríamos nos separado para nossas devidas obrigações no jogo do abate. Maki estaria indo em direção ao clã Zenin. Megumi e Itadori estariam indo pedir para Akari participar do jogo do abate. Shozo e Yuki teriam ficado para proteger Tenji, enquanto eu, Evelyn e Uta teríamos ido um para cada colônia do jogo do abate. Nós três estaríamos prestes a nos separar, quando trocamos rápidas palavras. Bom, eu tô indo pra Sendai, eu provavelmente vou demorar um pouco pra chegar, então qualquer coisa podemos conseguir nos comunicar ainda. Diria Yuta. Ótimo, eu vou pra Iwate, eu preciso procurar o Kenjaku e a Marin, vou ir passando por várias mas vou começar por lá. Eu diria. Entendido, eu vou para Sakurajima, é perto de onde a Maki vai estar, então se por algum acaso ela precisar de suporte vou estar lá. Diria Evelyn. Assim, nós três nos separaríamos, indo cada um para um lado. Enquanto eu ia para a direção de Iwate em velocidade máxima, pouco abaixo da barreira do som para não chamar muita atenção com um Sonic Boom, mas ainda extremamente rápido. Eu e Yuta estaríamos indo mais ou menos na mesma direção, com apenas uma pequena diferença nos graus, mas estaríamos levemente perto um do outro, perto o suficiente para quando ele fosse entrar em Sendai, eu estivesse passando perto o suficiente para ver a cortina da colônia ao fundo, usando uma lente de contato especial para detectar barreiras que eu peguei para conseguir localizar o local exato das colônias. Bom, eu preciso averiguar todas as colônias, então não faz mal eu passar em Sendai para ver se tem alguma coisa diferente por lá, só vou esperar um pouco para evitar mudar coisas desnecessárias. Eu pensaria, assim, subiria em uma árvore na parte rural ao lado de Sendai, esperando algum tempo. Um dia antes, as coisas se desenrolariam normalmente. Megumi e Itadori teriam localizado o clube de luta do Akari, tentando convencer ele a se juntar ao jogo do abate, que não estaria muito afim, mas depois de saber que Gojo foi selado, acabaria se juntando, se separando para ir em busca de outros participantes com 100 pontos. Akari e Panda iria procurar Kashimo, enquanto Megumi e Itadori iriam em busca do Iguruma. Megumi seria enganado na colônia de Tóquio, sendo levado até Reiji e sua gangue, tendo a mesma batalha da história original, apenas dominando um pouco mais no combate físico, pois nós dois sempre treinávamos juntos, então ele seria um pouco melhor, mas acabaria da mesma forma. Ao mesmo tempo, Itadori lutaria com Iguruma, tendo bastante dificuldade, mas vendo que Itadori era uma pessoa boa, Iguruma desistiria do combate, entregando seus pontos a ele. Assim, ele criaria uma nova regra, onde as pessoas poderiam passar os pontos de umas para as outras. No mesmo dia, Maki teria ido até o clã Zenin, onde ela e Mai seriam emboscadas por Oji, mas despertando a restrição celestial completa, Maki massacraria o clã Zenin, mas Mai acabaria morrendo para criar uma cópia da katana da alma dividida e levar toda a energia amaldiçoada das gêmeas embora com ela. Assim, eu e Yuta chegaríamos na região de Sendai, com ele entrando primeiro, começando já com a derrota de Dhruva, um feiticeiro milenar que estava causando problemas em Sendai, mas graças a isso, o balanceamento de Sendai se quebraria. Ishigori estaria em cima de um telhado, entediado, mas ao ver a derrota de Dhruva anunciada, ele daria um sorriso. Kurouchi estaria prestes a acordar debaixo de uma ponte, enquanto Uruki estaria no corpo de Marin sobrevoava Sendai. Yuta se encontraria com Kurouchi e teria sua batalha assim como o original, tentando não mostrar que sabe usar técnica reversa, mas sendo encurralado pelo Baratão, ele não teria a escolha, assim derrotando temporariamente Kurouchi com uma descarga de energia em sua cabeça, sendo atacado por Uru logo em seguida, e Ishigori pouco depois, começando todo o combate que foi visto na história original. Eles estariam de frente um para o outro em cima de um telhado, prontos para o clímax desse combate. Essa garota, com certeza é a Marin que o Dante tá procurando, mas ela é forte demais. Eu não tenho escolha, perdão Dante, mas é necessário. Pensaria Yuta, antes de fazer um sinal de mão, sendo seguido por Ishigori e Uru. Expansão de domínio. Exclamariam os três, assim, ambos expandiriam seus domínios, mas Kurouchi que teria terminado sua patogênese estaria do lado de fora da barreira, pouco antes dela se completar, e invadindo os domínios, eles se quebraram. Como esse inseto ainda está vivo?
exclamaria Uro, mas Kuroshi aproveitaria que a técnica dela estaria inutilizável naquele momento, partindo para cima dela, tentando desferir um corte em seu braço. Porém, quando Uro fecharia os olhos esperando o impacto, ele nunca chegaria, apenas um barulho de metal se chocando, e ao abrir os olhos, ela veria uma pessoa que nunca viu na vida, mas a alma de Marin que estava inconsciente ressoaria, dando uma estranha sensação de conforto. Eu estaria com minha espada bloqueando o golpe de Kuroshi, com uma expressão extremamente irritada. Ei, quem é esse Ai? Eu não consigo sentir energia amaldiçoada nenhuma vinda dele, e o Kogane não anunciou ninguém novo. Diria Ishigori. Então você finalmente chegou. Diria Yuta, suspirando e dando um leve sorriso. Sua barata imunda, como ousa tentar machucar esse corpo? Eu gritaria, desferindo uma chuva de cortes diretamente na alma de Kuroshi, ou exorcizando na mesma hora. Esse cara é forte pra valer. Pensaria Uro, dando um pulo para trás, mas quando pensou que seria o próximo alvo e estava pronta para lutar, eu apenas me viraria para ela, com um olhar triste. Então aconteceu o que eu mais temia, ele realmente usou seu corpo para reviver alguém. Eu diria, cabisbaixo, mas começaria a respirar fortemente. Kenjaku, eu vou te matar nem que seja a última coisa que eu faça. Eu diria, agora com uma raiva cortante e real na voz. Eu vou deixar você cuidar dela Dante, Ishigori, vamos para outro lugar. Diria Yuta. Nem pensar que você vai me tirar de perto de uma sobremesa dessas. Exclamaria Ishigori. Se você não conseguir ganhar do Yuta, não merece minha atenção, vaza daqui. Eu diria, sem nem sequer virar o rosto para Ishigori. Seu exibido, pois bem, vou acabar com o Kokotsu e voltar aqui para te pegar. Diria Ishigori, assim, eles dois iriam mais para longe enquanto voltavam a lutar. Uro estaria olhando confusa para mim, alguns lapsos de memórias de Marin apareceriam em sua mente, mas algo borrado que ela não entenderia. Você foi inocente de mandar aqueles dois para longe, seus golpes são físicos, e minha técnica vai acabar com você. Diria Uro, partindo voando para cima de mim, já com sua técnica recuperada. Eu daria um suspiro, guardando a katana da alma dividida de volta na maldição inventário, ficando com as mãos nuas e sem posição de combate. Seu tolo, acha que vou ter dó? Quebra gelo fino. Diria Uro, já a queima-roupa, desferindo um ataque que me mandaria voando centenas de metros para longe, mas assim que fez isso, um sentimento estranho de aperto em seu peito seria sentido. A alma dessa garota tá começando a me rejeitar. Não é possível, ela tava quieta até agora, será que é por causa desse cara? Se perguntar a Uro. Eu estaria em meio a alguns escombros, sem muitos danos visíveis pela minha resistência absurda, me levantando e olhando para cima, onde Uro já sobrevoava. Você que ataca com Uro não é. Esse corpo é de alguém bem importante para mim, então se puder devolver eu ficaria bem grato. Eu diria. Ela teria chamado Kogane, vendo o meu nome nele, mas diferente dos outros que estava branco e com os pontos ao lado, o meu estaria vermelho e com um ponto de interrogação nos pontos. Mas que porcaria é essa? Enfim, você se chama Dante Fushiguro não é? Vou ter que te decepcionar, mas esse corpo agora é meu. A garota chamada Marin tá suprimida pela minha alma. Ela diria. Bom, o Yuta tem técnica reversa, então ele conseguiria te curar, seria a parte mais fácil, o que vem agora que é o difícil. Eu pensaria, retirando uma das pontas da corrente de 1000 milhas da maldição inventário, começando a girar em minha mão. Decidiu finalmente atacar? Ótimo! Ela diria, partindo para cima novamente, mas ela não teria se atentado ao redor. Eu estaria dentro de um prédio meio destruído, mas colunas de sustentação ainda estariam intactas. Então, enquanto ela focaria na frente, eu jogaria a corrente para dar a volta em uma das colunas, pegando o calcanhar dela por trás e prendendo ela logo antes de chegar, começando o movimento de um soco que acertaria ela em cheio, mas ao invés disso, quando Uro achou que tinha sido pega, ela sentiria um toque suave em sua bochecha. Marin, eu sei que você ainda tá aí, luta contra isso. Eu diria. Uro estaria prestes a ficar com raiva daquilo, mas seu peito novamente apertaria, e seu rosto ficaria levemente mais quente. Dante. Diria uma voz na mente de Uro. Era Marin, que teria começado a lutar contra o controle da reencarnada. Seu miserável, não importa o que você faça, eu nunca mais vou ser controlada por ninguém de novo. Gritaria Uro, usando a quebra-gelo fino em área, despedaçando parte da corrente que a prendia e me afundando mais alguns andares.
Garota maldita, fica quieta, ai, eu estou no controle pela primeira vez e não vou ceder. Ela pensaria, dando alguns tapas em sua cabeça. Ela ouviria algumas pedras se movendo abaixo, e do nada, eu estaria já nas costas dela, amarrando agora o corpo dela com as correntes, que tinham a propriedade de se esticar infinitamente enquanto uma das pontas estivesse escondida, um combo perfeito para a maldição inventário. Eu não quero que você simplesmente fique quietinha dentro da mente da Marin. Podemos pensar em um bom meio termo para vocês duas. Eu diria. Calado. Eu não vou ceder o controle, não dessa vez. Ela gritaria, começando a voar para cima, girando seu corpo rapidamente no sentido contrário das correntes, assim conseguindo afrouxar e se soltar. Que droga, ela é mais difícil de lidar do que eu pensei. Eu diria baixo, respirando fundo, decidindo que sua conversa não iria salvar a Marin. Assim, quando ela olhasse de novo para baixo, eu já estaria grudado nela, desferindo um soco com força moderada em sua barriga, a mandando de costas para o chão, seguindo ela e caindo ao lado. Ela estaria sentindo dor. O ataque foi totalmente surpresa e ela não teve tempo de ter reação, mas ela ainda era forte, então não estaria tão danificada assim. Finalmente vai começar a contra-atacar? Já estava me irritando pelo fato de você ficar passivo o tempo todo. Acha que é tão mais forte que eu assim para me subestimar? Ela gritaria, partindo para cima de mim fisicamente, mas quando eu fosse desferir um soco de encontro, ela usaria sua técnica, curvando o céu e meu soco junto. Assim, meu braço voltaria direto para mim, batendo em meu peito e me jogando alguns metros para trás. Ela aproveitaria isso para voar de novo, e soltar mais um golpe quebra-gelo fino em cheio em mim, mas eu esquivaria por pouco, começando a correr em alta velocidade pelas ruas de Sendai, fugindo da visão dela. Fugiu. Que patético. Ela diria, achando que ganhou, mas de repente, um enxame de maldições começaria a surgir no horizonte, partindo para cima dela, sendo diversos insetos maldição, mas não o atacariam, apenas cercando. Kurorushi. Não, ele foi exorcizado, deve ser coisa do Fushiguro então. Ela pensaria, mas não seria rápida o suficiente, pois eu teria me infiltrado no meio das maldições, já estando atrás dela, desferindo um golpe com técnica no pescoço dela. Assim, ela acabaria desmaiando por ser atingida em um ponto de pressão. Nunca pensei que teria que lutar contra você. Eu diria, me agachando e passando a mão no cabelo dela, tirando meu casaco e cobrindo ela. Afinal, desmaiada ela não conseguiria usar sua técnica, e estaria totalmente sem roupa ali. Ao mesmo tempo, Yuta teria conseguido ganhar de Shigori, mas ao invés de usar a técnica da Uro, ele usaria a do Dhruva, mandando 2 Shikigamis pelas costas dele, pegando desprevenido, assim sendo atingido por uma sequência de golpes, não conseguindo aguentar e perdendo. Eu pegaria Uro nos braços, levando até onde Yuta estava, que estaria em um barranco de grama, curando Ishigori. Sobrou energia para curar mais uma. Eu diria, tentando descontrair o clima um pouco. Claro, coloca ela aqui do lado que eu já cuido dela. Diria Yuta, aliviado de ver que eu tinha ganho, mas surpreso ao me ver todo surrado e machucado, dando para ver em seu olhar essa confusão. Digamos que lutar contra uma feiticeira de grau especial sem atacar ela a maioria da luta não foi a melhor das ideias que eu já tive. Eu diria, sanando a dúvida dele. Com isso, Yuta curaria nós 4 que estaríamos bem cansados. Uro e Shigori estariam desacordados, deitados na grama, enquanto eu e Yuta teríamos nos sentado um pouco acima, quando a notificação da regra de passagem de pontos feita por Itadori chegaria. Pelo visto eles conseguiram a parte deles também. Diria Yuta. Claro que sim, o Itadori está cada dia mais forte, e o Megumi é meu irmão, então pegar uns pontinhos seria moleza para eles. Eu diria, tentando demonstrar confiança, mas Yuta perceberia preocupação em mim. Você tem algum plano de regra para adicionar para resolver essa situação com a Marin e a Uro? Perguntaria a Yuta. Mais ou menos. Eu começaria a dizer, mas nesse momento, Uro acordaria, já se preparando para continuar o combate, mas vendo que não estávamos ameaçando, ela relaxaria minimamente, mas ainda estando hostil. Por que você me poupou? Ela perguntaria para mim. Eu já falei, o corpo que você tá usando é de alguém importante para mim, e além disso, você não teve culpa de ser colocada nesse corpo, foi o desgraçado do Kenjaku, então não tenho nada contra você. Eu responderia. Foi inocente da sua parte achar que quando eu acordasse eu ficaria amiguinha de vocês e deixasse a garota tomar controle. Diria Uro.
Eu não pensei que você aceitaria de primeira, mas talvez você mude de ideia algum dia, e não me importo de esperar até lá para poder ajudar a Marin, e claro, ajudar você também. Eu diria. Uro estaria confusa, afinal, sua vida inteira ela sempre foi quem ajudava e era usada pelos outros, então aquilo era novo. Imagino que não vai me deixar ir de graça, Kogane. Passa meus pontos pro Dante Fushiguro. Diria Uro, ativando sua técnica e começando a flutuar. Certo, passando seus pontos para. Começaria Kogane, mas ficaria em silêncio, balbuciando coisas que não eram entendíveis. O jogador Dante Fushiguro não pode ser localizado no jogo do abate. Por favor, passe seus pontos para outra pessoa. Diria Kogane. Mas que porcaria, deve ser por conta da falta de energia amaldiçoada. Enfim, passa meus pontos pro Yuta Okotsu então. Diria Uro. Certo, os pontos de Takakuro foram transferidos para Yuta Okotsu. Exclamaria Kogane, que teria surgido no ar. Uro começaria a se afastar, olhando para trás mais uma vez em minha direção, mas voaria para longe, deixando um clima silencioso no local. Mas que novela foi essa? Diria Ishigori, também começando a acordar. Nós conversaríamos por um tempinho, com ele concordando em passar os pontos dele pro Yuta, também indo embora depois disso. Bom, agora eu tenho mais de 100 pontos. Podemos adicionar uma regra no jogo do abate. Qual você tinha em mente? Perguntaria Yuta. Acho que algo sobre os corpos dos humanos que os reencarnados estão usando terem mais autonomia, ou deixar pessoas saírem das colônias que estão. Eu diria. Bom, se quer minha opinião, acho a segunda uma melhor escolha, afinal, se os reencarnados funcionam tipo Itadori com o Sukuna, então os não feiticeiros usados já têm chance de pegar o controle. Diria Yuta. Faz sentido, faz então a saída das colônias. Eu diria. Yuta estava prestes a falar, mas seria interrompido por um barulho ao seu lado, sendo Dante, que teria se jogado de costas no chão. Dante, você tá bem? Não te curei em algum lugar? Perguntaria Yuta. Eu estaria olhando pro céu, respirando fundo, com um leve aperto na garganta que eu estava desde que vi a Uro no corpo da Marin, mas agora com a adrenalina abaixando, o impacto teria vindo um pouco mais forte. Relaxa Yuta, só me deixa aqui um pouco. Eu diria, respirando fundo. Certo, bom, Kogane, adicione a seguinte regra. Diria Yuta, assim, todos os jogadores seriam notificados de uma nova regra criada por Yuta Okotsu. Jogadores podem sair do jogo do abate gastando 100 pontos, transferindo diretamente a Kogane.